A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você juntamente nessa hora para juntos podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 84. O título desse trimestre é Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. O autor da revista é o pastor Fábio Martins. Estamos estudando e vamos estudar agora, nesta hora, a lição número 10. Essa semana estaremos estudando a lição número 10, né? O título é Orgulho, Fé e Oração. O texto base, ele vai do capítulo 36 ao capítulo 39. Faremos a leitura do texto no capítulo 36, de 1 a 10, e logo após estaremos orando, agradecendo pela sua vida, intercedendo por cada um de nós. Vamos estar fazendo agora, né? Lendo Isaías 36, capítulo 1, aliás, capítulo 36, versículo 1 e 10. Vamos lá. Aconteceu no ano 14º do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria levou Rabsaque desde Laqui a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Ele parou junto ao cano do tanque com o mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu ele a Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebino, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizer Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é essa que tu manifesta? Bem posso dizer teu conselho, poder para a guerra, não apenas vãs palavras, em que, pois, confias, e contra mim te rebelas. Eis que eu confio naquele bordão da cana quebrada, a saber, o Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiam. Mas se me disserem no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares aqui tirou e disse a Judá, a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu Senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu Senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então vamos parar por aqui, né, irmãos? Temos lido o texto. O objetivo, irmão, dessa lição é retratar as crises vividas pelo rei Ezequias, como suas experiências impactam a nossa vida hoje, destacando a importância da oração para lidar com os múltiplos desafios que a vida nos apresenta, né? Então, baseado no estudo também, nós estaremos orando agora também, agradecendo a Deus. Mais uma vez, ó Pai, entramos na Sua presença para te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo a experiência que o Senhor tem nos dado, o privilégio de te pertencer, Senhor, e ser querido por Ti, e ser amado por Ti. Ó Pai, eu peço nessa hora que cuide de cada um de nós, nos dê sabedoria e entendimento na Sua santa e bendita palavra, para que possamos crescer na virtude, na graça e no conhecimento do Espírito Santo, para todos sempre.
Amém e amém. Os capítulos 36 e 39 de Isaías funciona como uma dobradiça dentro do livro, ou seja, ele liga o conteúdo antecedente com o porvir. Ele separa e conecta as profecias relacionadas ao período assírio, capítulo 1 ao 35 de Isaías, e aquelas relacionadas ao período babilônico, capítulo 40 e 66 de Isaías. Então, basicamente, nós sabemos o que é uma dobradiça, né? Ela une uma parte à outra da porta, né? E nós vemos que aqui ela serve de um elo também para ligar a essas profecias, esses relacionamentos que tem de uma fase a outra. Ao voltarmos um pouco, encontramos o capítulo de 2 Crônicas, do capítulo 29 ao 32, e 2 Reis, do capítulo 18 ao 20, os quais contam a história do rei Ezequias. Nesses dois livros encontra-se a história do rei Ezequias. Ele foi o 13º rei de Judá, governou aproximadamente de 715 a 686 a.C. e conhecido por seus esforços para afastar o povo da idolatria e restaurar a adoração ao Deus de Israel. Então, foi muito importante, foi um alívio para a nação de Israel, porque se estava afastada dos cultos, né? Da forma de cultuar a Deus, o povo estava afastado dos seus pecados, dos seus erros, envolvido com a idolatria, né? Era muito grande. Enfrentou 3 crises em curto espaço de tempo. Uma crise internacional, né? A invasão do exército assírio, uma crise pessoal, uma doença à beira da morte, quase teve a morte, né? Uma crise nacional, a visita dos enviados da Babilônia. Venceu 2, tropeçou em outra. Suas histórias nos ensinam lições valiosas sobre fé, oração e perigo do orgulho. Então aqui nós vamos tratar essas três situações que foram vividas pelo rei Ezequias, né? Na verdade, rei Ezequias. Ele era filho de Acais, né? Nós vamos ver nesse texto. Então, Ezequias ele teve esse problema, né? Tratando o orgulho, buscando a fé e a oração. Um desafio internacional, a fé, né? A fé é a base de todas as coisas, né? O capítulo 36, versículo 1 e o versículo 37 e 39. Então nós vamos ler o capítulo 1 aqui de 36. Aconteceu no ano 14º rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra toda a cidade fora. Então houve uma guerra, né? Um princípio de guerra aqui, tentando, Senaqueribe queria invadir a capital da Assíria, né? De Jerusalém, né? Capital de Israel não, reino de Judá, né? Que estava dividido aqui. Então, Jerusalém, certo? O reino do sul. E o capítulo 38, né? 37 e 38, vai nos falar sobre o versículo 38. Sucedeu que, estando prostrado na casa de Nisroque, seu deus Adrameleque, Sarazar e seus filhos feriram a espada e eles fugiram para a terra de Ararat. E Ezer-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Nós temos aqui, irmãos, um ponto aqui, quer ver? É no capítulo 37 e o versículo 29. Ele vai falar sobre esse rei, né? Senaqueribe. Ele diz assim: por causa da tua raiva contra mim, porque tua arrogância subiu aos meus ouvidos, eis que porém o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, te farei voltar pelo caminho por onde vieres. Houve uma situação no primeiro capítulo que Rabizaque, né? Ele afrontou lá, vamos dizer que era um soldado lá da Síria, enviado para falar
ao povo de Israel, né, para que ele se entregasse, mas ele não aceitou e proferiu palavras de blasfêmia contra Deus. E Deus falou que Senaqueribe não ia entrar nesse. E nesse versículo de 37, versículo 38 do capítulo 37, ele fala que Senaqueribe teve que voltar para a sua terra e ali ele foi morto exatamente pelos seus filhos, os 2 filhos dele, né? Aqui no primeiro tópico nós vamos falar um desafio internacional, né? A confrontação de Ezequias com os exércitos de Senaqueribe, 701 a.C., foi o resultado da falta de fé de Acabe, pai de Ezequias. As semelhanças entre Isaías 36 e Isaías 7 têm claro propósito destacar esse fato: o campo do lavandeiro, onde Isaías pronunciara juízo contra Acais e a casa de Davi, e também o lugar em que a Síria humilha Judá. O juízo de Isaías profetizar havia chegado e Yahvé milagrosamente libertou o seu remanescente fiel. Capítulos 36 a 37. Um cumprimento às suas promessas. Então, Deus cumpriu ali o livramento, né, dando ao seu filho Ezequias essa oportunidade, né? Senaqueribe, 704, 681 a.C., o rei da Síria atacou Ezequias, 727 a 698 a.C. O rei de Judá, quando este se recusou a pagar tributo. Então Ezequias tinha se recusado a pagar os tributos, né, porque as nações pagavam tributo a Senaqueribe, a Síria, né, que era o rei daquela época. E ele se negou. Vamos ler aqui do capítulo 2, capítulo não, Segundo Reis, fazendo uma confusão aqui, Segundo Reis 18, 13, né? Segundo Reis, Segundo Reis 18, 13. 13 a 16. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, e tudo que me impuser levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata e se achou na casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de Ezequias, rei de Judá, e as cobrira e deu ao rei da Síria. Isso aqui foi um tributo, né? E ele ficou pagando tributo, então, mas um determinado tempo Ezequias se rebelou, né? Depois de Senaqueribe ter derrotado todas as cidades fortificadas de Judá, Ezequias ofereceu entregar e pagar qualquer penalidade que Senaqueribe impusesse. Segundo Reis, né, é o texto que nós lemos, de 13 a 16. Mas Senaqueribe decidiu que continuar avançando até tomar Jerusalém. Erroneamente, Ezequias colocaram sua confiança no apoio egípcio. Então, eles colocaram, né, não preferiram confiar no próprio Deus, né, que livraria. No 36 e 4, né, lá Isaías, né, 36, 4, 6. Deixa eu voltar aqui, né, Isaías 36, 4, 6. Aqui.
É o texto que nós lemos do início, né? Que ele fala aqui que Abisag chama a atenção que eles tiveram mais confiança, né, no rei do Egito. Mas isso mudaria. O rei ora em 37, 14, 20, por intervenção divina, buscando no Senhor direção e proteção. Ele reconhece a soberania de Deus face à força do exército estrangeiro, o rei da Síria. E reconhece que somente ele pode salvar e que a confiança nas forças humanas é insuficiente. A resiliência de Ezequias não lhe permite o desespero diante de uma difícil situação. Tiramos várias lições daqui, né? Que devemos ter confiança somente em Deus. Todas as coisas são perecíveis, todas as coisas são inúteis diante dos obstáculos que devemos enfrentar, e somente Deus nos dá essa capacidade. Sejamos como Ezequias, né, que teve resiliência diante das dificuldades, das intempéries da vida, né? É o que ensina o estudo aqui. Nesse caso, Deus lhe responde com uma promessa de livramento, o que demonstra como a fé genuína é recompensada e que Deus é fiel às suas promessas. Se você tem promessa de Deus, como todos nós temos promessa, né, de fidelidade, quando nós somos fiéis a Deus, temos que deixar tudo, né, na esperança que Deus vai resolver esses problemas, né? Livramento. Quantos livramentos nós temos, né, da parte de Deus na nossa vida? Sabemos que as circunstâncias ameaçadoras são realidades na vida de todos nós. Com certeza, né, todos nós sabemos que passaremos por problemas. Não se pode esquecer, no entanto, que o Senhor é capaz de transformar situações desesperadoras em oportunidade de livramento, como demonstrado em diversas histórias bíblicas. O clamor do justo evidencia sua necessidade, mas, sobretudo, sua dependência na fidelidade de Deus. Então, temos que reconhecer que Deus é fiel. Temos que saber que Deus, ele sempre está olhando as nossas necessidades. Como disse o salmista, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Salmo 91, 15, né? Então, irmão, não basta você crer em Deus, você tem que confiar em Deus, né? Você tem que saber que Deus é o seu protetor, o seu guia, né? A proteção sempre vem de Deus. E nós devemos estar sempre alerta, né, na nossa fé, para não desmorecer diante das circunstâncias. Então, nesse tópico, nós aprendemos que devemos buscar através da oração. Devemos ter fé suficiente, né? Uma fé resiliente para saber que Deus está no controle de todas as coisas. Os problemas da vida vão surgir, sabemos que vão surgir esses problemas. Mas, com certeza, o nosso Deus é um Deus que provê todas as nossas necessidades. Então, nesse tópico, Ezequias, né? O rei Ezequias passou por esses problemas de desafio internacional. Esse foi um dos problemas, né? A invasão de Senaqueribe, a invasão do rei da Síria, querendo tomar, né? Mas Deus não lhe permitiu. Um desafio pessoal, a oração. O capítulo 38, de 1 a 21, né? 38, de 1 a 21. Ele vai nos mostrar que como que Deus quer que nós andemos na sua presença, né? Primeiro ele chama a atenção de Ezequias, né? Naqueles dias Ezequias adoeceu uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, e o filho de Amós, o profeta, lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Com certeza alguma coisa que estava deixando Deus incomodado com a situação, né, de Ezequias. Alguma falha estava acontecendo ali que Deus chamou a atenção dele e que ele seria recolhido aos pais, né? Deus levaria ele à sepultura. Todos
indistintamente estão à porta da eternidade diariamente. O Senhor disse ao rei: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, irmãos, nós também passamos pelos mesmos processos, talvez um pouco diferente, né? Porque ele era rei e nós também estamos nessa mesma situação e temos que estar sempre pondo a nossa casa em ordem. A Bíblia diz que Deus nos faz alerta através da sua palavra que nós devemos estar preparados, né? Como devemos estar preparados diante de Deus, né? E aqui é um chamamento que nós devemos estar alinhado com o Senhor. A morte é um visitante horrível. A morte não fala a hora nem nessa situação, né? A morte é uma grande intrusa, né? Ela não faz acepção de pessoas, com certeza, né? Grandes, pequenos, livres, né? O versículo, na verdade, que eu estava querendo falar fugiu aqui de novo na mente aqui, mas tudo bem. Ela não faz acepção de pessoas. Não importa quem somos nós ou o que temos. A morte é mesmo para todos. Ela é universal. Então, independente de qualquer situação, ela está aí para todas as pessoas. Diante do mais, um desafio, Ezequias chora e ora suplicando a misericórdia de Deus. No capítulo 32, né, ele se humilha. Aqui é um ponto muito, muito interessante, que ele sendo rei, né, com todas as suas conquistas, com seus status, ele não se, igual muitas pessoas hoje, não quer, a autoridade não quer submeter ao poderio de Deus, né? Quando fala em receber uma oração, ou estar na casa de Deus, orando, buscando a presença de Deus para que tenha sabedoria para governar uma nação, eles se acham que estão fazendo uma coisa muito ruim, né? E às vezes não prefere se humilhar diante de Deus, se humilha diante de pessoas. Nós vemos aqui, né? Nós vemos que o rei, né? O rei não, o presidente esteve lá na Casa Branca, né? Teve problemas lá com o presidente lá dos Estados Unidos e foi, em parte, foi humilhado, né? Ali dizendo que você não está em condição de exigir nada, né? Nós vemos isso, né? Então, muitas das vezes ele as autoridades constituídas não querem se humilhar, pedir socorro a Deus, né? E o rei Ezequias aqui, ele diz aqui no segundo versículo: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Que coisa maravilhosa, um rei, né? Se humilhando a Deus, né? Mas, na verdade, não se humilhou. Na verdade, ele buscou socorro, como todos nós devemos buscar. Esse é um exemplo que Ezequias buscou, se humilhou, se arrependeu, né? Não sabemos diretamente o que Ezequias estava deixando de cumprir para pôr a casa em ordem. Com certeza tinha alguma falha ali que Deus ia recolher ele. E ele orou, ele disse assim, Senhor, lembra-te, peço que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos olhos de Deus, né? Então ele cumpriu alguns propósitos que Deus queria que ele fizesse. Assim somos nós também, muitas das vezes trabalhamos na obra e às vezes nós pensamos que estamos fazendo realmente tudinho direitinho e Deus cobra de cada um de nós. Devemos ser humildes e orar a Deus para consertar, para estar diante de Deus com o coração inteiro, né? E ora suplicando misericórdia de Deus. Deus lhe deu 15 anos de vida. Que bênção, né, irmão? Que milagre Deus fez na vida daquele rei. E às vezes nós não recebemos, porque a oração, Jesus ensinou que devemos pedir, orar sem cessar, bater, né? E às vezes não recebemos porque não sabemos como pedir a Deus. A oração é o momento que você estaria em contrito com Deus
E intercedendo também é o momento que você, se tem falta de alguma coisa, peça a Deus, né? Se nós temos falta de sabedoria, devemos pedir a Deus. A doença e a recuperação de Ezequias da morte iminente revela a fidelidade de Deus em recompensar a fé. Naquele momento que o rei ele sentiu que devia se humilhar debaixo da potente mão de Deus, e ele sabia que Deus tem todo o poder para perdoar, e como fez, e Deus curou, deu saída para aquela dificuldade, né, que ele estava passando. A resposta milagrosa de Yahvé e a petição de perseveração da vida feita por Ezequias é um sinal do seu livramento para Jerusalém, como resposta a uma fé humilde. Então, nós vemos que Deus, ele quer um coração humilde, quebrantado, ele tem prazer nisso, né? Um evento importante marcado na história é o retrocesso da sombra do Sol, em 10 graus no relógio de Acais. Nós vamos ver aqui no 38:8, nessa sequência aqui, né? Que ele fala aqui, Deus dando o sinal para ele. E eis que farei que a sombra dos degraus que passou com o sol pelos degraus do relógio de Acais volte 10 graus atrás, assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Aqui muitos vão querer questionar, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Um Deus que criou tudo isso aqui que nós vemos, né? Não tem como o homem ficar questionando se Deus existe, se não existe, porque ele é Deus, sabe? Ele é Deus, não é o homem para que minta, nem filho do homem. Ele é o próprio Deus que criou eu e você. Queira você não, mas você foi também criado por Deus. Ou você tem outras explicações convincentes para nós, né? Olha que quando você chegou nesse mundo, todas as coisas já estavam aí, né? Então, irmãos, nós vemos aqui essa situação, né? O Senhor dando sinal, que talvez como sinal impossível, né? De Deus, mas agora uma escadaria feita por ele, seu filho, Ezequias, recebeu um sinal do Senhor, com um milagre de reversão da sombra do sol ocorreu. Não sabemos, né? Talvez a rotação da Terra tenha sido revertida, ou talvez os raios solares tenham sido, de alguma forma, refletados. O autor está colocando aqui esses detalhes, né? O destaque está no fato de que houve um sinal tingível da promessa de Deus, e esse milagre demonstra seu poder soberano e controle sobre os fenômenos naturais. Irmãos, só Deus pode controlar todas as coisas, né? Só Ele tem controle de todas. A oração do rei encerra o capítulo 38, do 9 a 22. Ele expressa a sua dor e angústia, revelando a vulnerabilidade, né? Lembra da soberania de Deus, né? Promessa e a fidelidade do Senhor. Capítulo 38, 15, 17. Respondendo positivamente ao livramento otorgado por Deus, 38, 19 e 20. A compreensão do propósito de Javé. Em tudo isso merece testar. Eis que foi para minha paz que tive grande amargura. Encerrando aqui 38, 18, né? Diz assim, porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão a tua verdade os que descem a cova. 28, 20, né? A 20. O Senhor veio salvar-me pelo que, tangendo meus instrumentos, nos louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Então, irmãos, nós sabemos que Deus tem os seus propósitos de dar livramento ao homem. A compreensão do propósito de Javé em tudo isso merece destaque. Eis que foi para mim a minha paz, que tive grande amargura. 38, 18, né?
Terceiro ponto aqui, então nós falamos, irmãos, de um desafio internacional à fé, né? Que está no capítulo 36, 1 e 37, 38, versículo. O segundo tópico aqui, um desafio pessoal, a oração, né? Está no capítulo 38, de 1 a 21. E agora, terceiro tópico, desafio nacional, orgulho, 39, de 1 a 7, né? O capítulo 39 retrata o terceiro desafio de Ezequias, a visita da embaixada da Babilônia. Os irmãos reparam aqui que esse capítulo ele já começa um outro ciclo, que é a Babilônia. A Babilônia foi a que conquistou em parte o Império Assírio, né? E a Babilônia ela se estabelece como um império. E desafio de Ezequias, a visita da embaixada da Babilônia. Eles foram lá, viram tudo que tinha, o texto fala aqui, né? Que eles viram tudo, no capítulo 39. Eu vou até ler aqui, que é bom que a gente leia, né? De 1 a 7. É pequeno também, dá para ler, né? Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e presentes a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Os irmãos, repara que esse rei de lá enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, para visitar o rei Ezequias e trazer presente a ele, né? E Ezequias se alegrou tanto, né? Que com eles mostrou a casa do tesouro, a prata, o ouro, especiarias, o melhor unguento e toda a sua casa de arma e tudo como se achava nos teus tesouros, coisa nenhuma houve nem a sua casa, nem em tudo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrou. Então o rei se envadeceu e disse, vou mostrar tudo que tenho, né? E assim fez. E é interessante que ainda voltarei esse texto para dizer algumas coisas aqui. Embora tenha orado por conta da invasão da Síria, no capítulo 37, 14 e 20, em razão da sua enfermidade, 38, 2, 3. Ele não fez o mesmo com os babilônios que quiseram visitar a sua casa, né? Aqui está um erro também, né, irmãos? Não tomar ensinamento com Deus, né? Se deve ou não receber as pessoas, ali a visita, né? Uma consulta a Deus, na verdade, né? E a passagem de 2 Crônicas 32, 31 resiste que Deus desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que lhe estava no coração, mostrar toda a riqueza de sua casa. O rei expôs a sua nação, de maneira que Isaías lhe advertiu: eis que virão os dias em que tudo quanto houver em tua casa, entesourados os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Isso aqui aconteceu no capítulo 39, versículo 6. Então, irmãos, Isaías depois, o profeta Isaías, né, continuando aqui, então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa, coisa alguma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então o rei, envadecido ali, como diz o texto, alegre, né? Ele não teve essa maldade e mostrou tudo que tinha na sua casa, né? Ainda vou continuar lendo mais para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. A demonstração da riqueza judias por Ezequias, aqueles que procuraram se aliar com ele, se expôs o seu orgulho e a dependência de alianças humanas. Isaías então fez um anúncio dramático: a Síria não conquistará Jerusalém, levará consigo todos os tesouros da cidade. Irmãos, continuando o texto aqui, o ponto que eu quero deixar aqui para os irmãos. E disse ele: o que foi que viram? Aí eu já li isso aqui, né? No versículo 5 diz assim: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, esses que viram diz
em que tudo quanto houver em tua casa, com o que tesourados teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus filhos que procederam de ti, te gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Trazendo para os nossos conteúdos, né, irmãos? O rei mostrou a casa e a promessa que eles, a Síria não entraria, mas que levaria os pertences. Aqui tem uma observação aqui, né? O orgulho e a vaidade que veio no coração de Ezequias, né? Ele mesmo diz que o texto fala que o que foi entesourado pelos pais, né, ao longo do tempo, e o que foi conquistado pelos os antepassados dele. Então, mas ele não teve cuidado de zelo, de guardar isso, né, em segredo, talvez, mesmo sabendo, não sabemos qual é a intenção daquele povo. E realmente, quando você percebe, é que eles foram infiltrados ali para observar, né? Foi inocência, né? Sei lá, um orgulho talvez, né? A vaidade de mostrar o que ele tinha. Aqui vale lembrar para nós também, irmãos, em duas partes aqui que devemos, nem tudo você pode se expor para as pessoas. Hoje você vê pessoas postando coisas relacionadas à igreja, que é coisa íntima da igreja, nas redes sociais. O mundo já busca coisa para combater a igreja, porque desde o início o inimigo tem ódio da igreja, né? E muitas pessoas eles não sabem que são usadas pelo próprio inimigo para difamar, contrariar, né? Mas outras também a gente pode tomar até exemplo para nós mesmos, na nossa casa, tudo. Às vezes tem pessoas maldosas que têm inveja da pessoa, né? E a pessoa ali abre sua vida, conta seus problemas. Não é assim, irmão. Devemos estar ligado a Deus, estar concentrado. E nós muitas das vezes não tomamos esse cuidado de qualquer coisa que nós formos fazer relacionada a tudo da nossa vida. Antes ele faz a alerta aqui, né? Ele não buscou ao Senhor. Então devemos buscar ao Senhor, né? A invasão da Síria em razão de enfermidade. Ele não fez o mesmo quando os babilônios quiseram voltar a casa. A passagem existe que Deus desamparou para prová-los e conhecer tudo que lhe estava no coração, mostrar a riqueza e expôs a sua nação de maneira que Isaías lhe desadvertiu. Né? Aqui, deixa eu ver aqui. Embora tenha orado por conta da invasão da Síria, em razão da enfermidade, ele não fez o mesmo quando os babilônios quiseram visitar sua casa. Então não houve esse cuidado de orar, de consultar a Deus, né? E talvez isso foi um dos grandes erros de Ezequias aqui, que os filhos dele pagaram o preço, né? Olha só, a família dele pagou um preço e só não aconteceu isso no tempo dele, né? Mas ele deixou escapulir isso, né? E muitas das vezes nós colocamos até a nossa família em perigo. A demonstração das riquezas judias feita depois aqui, aqueles que procuram se aliar com ele expôs o seu orgulho, a dependência em alianças, né? Talvez ele fazendo isso, aqui o texto diz que talvez até fazendo para ter alianças, né? Ao invés de confiar no Senhor, que o Senhor livra, né? Então, Isaías então fez um anúncio dramático. Assim não conquistará Jerusalém, levará consigo todos os tesouros da cidade. Ela não entrou porque Deus não permitiu. Mas em razão disso aqui, todos os pertences foram levados cativo, né? Pelo rei da Babilônia. E até mesmo os membros da família real de Ezequias serão levados e se tornarão eunucos, funcionários no palácio do rei da Babilônia. 39 de 1 a 7. Ezequias viveria seus anos percebendo que sua exibição arrogante da riqueza real seria um fator que culminaria com a conquista de Jerusalém pela Babilônia. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com o que expomos na nossa vida, nas redes sociais, né? Nas comunicações que nós temos e, principal, estar consultando a Deus a nossa vida, né? A história nos ensina sobre a importância da humanidade, a cautela em relação à nossa
autoimagem e o desejo de impressionar os outros. Olha só, né? Nosso coração é por demais enganoso, as ações impensadas podem comprometer tudo e todos ao redor. Não só nós, não só individual, mas pode comprometer um núcleo familiar, né? Tem que ter cuidado. O episódio revela ainda da necessidade de depender de Deus em vez de confiar nas alianças políticas ou bens materiais. Não devemos confiar em nada, irmãos, que não seja em Deus. O passado de Judá já ensinava que as alianças externas eram nocivas e prejudiciais e que apenas em Javé havia segurança. Que lição maravilhosa, né? Uma lição que parece ser curta, mas ela é tão objetiva que fala de 3 coisas que muitas das vezes que dependemos, né? Combater o orgulho, ter a fé e ter momento de comunhão com Deus, que é através da oração. Concluindo a lição, irmão, que está maravilhosa, a primeira grande sessão do livro de Isaías se encerra com a expressão: boa é a palavra do Senhor que disseste. Isso aqui foi no final, quando Isaías dá a sentença, né, que aqueles aparato todinho ia ser levado da casa real. Então ele diz assim: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Ele disse: mas porque haverá paz e verdade em meus dias. Talvez ele não pensou nos dias do filho, né? Devemos, irmãos, pensar também naqueles que virão após nós. A palavra que nós semeamos aqui é palavra de vida eterna. E elas vão impactar toda uma geração. Quando você fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, devemos viver esse caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra que é pronunciada, ela não, com certeza ela não volta vazia. Mas a humanidade, todas as pessoas, quer ver o exemplo nas pessoas que proferem essa parte do livro santo, né? Que pregam a palavra tempo e fora de tempo. Devemos ter compromisso com a verdade, né? E aqui é um exemplo maior de como Ezequias ele falhou em alguns momentos. Apesar dele cumprir uma boa parte, ter restaurado o culto a Deus, um exemplo de fé, mas falhou em alguns momentos. Isso também prova que não somos perfeitos, que temos dificuldade também na perfeição e devemos estar sempre buscando em Deus a perfeição, né? Boa é a palavra do Senhor. Os 39 capítulos representam uma mensagem poderosa sobre o julgamento e a esperança do povo de Judá. O profeta denunciou a corrupção, a justiça e a idolatria do povo, convocando arrependimento ao retorno do Senhor, Deus justo e santo. É um livro maravilhoso, irmão, que fala sobre todas essas coisas. E não é um livro atual, porque tudo isso acontece nos nossos dias, né? O pecado que tão de perto nos rodeia, parece que ele sempre está por perto para trazer desesperança. E aqui, Deus sempre trazendo a esperança ao povo de um dia melhor. Quando essas pessoas deixam a idolatria e buscam a justiça, né? E há um arrependimento profundo. Porque Deus é justo e santo. O filho de Amós profetizou a vinda de um Messias que traria salvação e restauração. Em meio ao juízo, ele oferece consolo anunciando que Deus está atento ao clamor do seu povo. Não pense você que Deus não está observando as gerações dos nossos dias. Nós temos visto grande atrocidade, né? Não vou enumerar aqui, que talvez não tenha nem condições de mencionar tantas coisas barbárias que acontecem nos nossos dias. Mas também que não foi diferente dos dias anteriores, né? Mas o povo, toda vez que se inclina a folgar, né? A se juntar para fazer alguma coisa, há sempre maneiras de pecar contra o Senhor. Em juízo oferece consolo anunciando que Deus está atento ao clamor do seu povo. A advertência deve ser, né? A evidência de que o Senhor ouve. Está nos clamores levantado por Ezequias, quando enfrentou a ameaça de Senaqueribe, rei da Síria.
quando esteve mortalmente enfermo. Todas essas vezes o Senhor ouviu, né? Isaías encerra esse extenso trecho nos fazendo refletir sobre as consequências de nossas ações, enfatizando que a desobediência levará um futuro difícil, mas que ainda há esperança de restauração para aqueles que se voltarem para Deus. Então, irmãos, sabendo que estão vivendo os últimos dias sobre esse mundo, né, dessa terra, talvez momentos cruciais para a vida da humanidade, devemos nos preparar. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. A Bíblia nos alerta. Devemos estar sempre atento aos acontecimentos, né? E saber que temos um tempo para consertar. E o momento vai chegar que todos nós devemos nos aproximar de Deus e se explicar a Ele as nossas posições aqui neste mundo. Então, irmão, a mensagem central é um convite ao arrependimento, a confiança na soberania de Deus, né? Sabendo que Deus pode todas as coisas, tem todo o poder, né? Pode fazer tudo, né? Nada é impossível para Deus, mesmo em tempos de dificuldade. Se você tem dificuldade, eu e você devemos dobrar os nossos joelhos e orar a Deus, e é o que vamos fazer nessa hora, concluindo com agir e pensar. A oração em tempos de ameaça revela que reconhecemos a soberania de Deus e que Ele tem controle sobre todas as situações. Você tem hábito de orar ao Senhor em ocasiões perturbadoras? Se não temos, devemos ter, né? O clamor de Ezequias nos ensina que a oração com fé nos faz permanecer firmes sem esmorecer. Como vai sua vida de oração? Como vai a minha e a sua vida de oração, né? O orgulho é uma forma de autossuficiência, ou seja, a pessoa se coloca no lugar de Deus. Você tem sido dependente do Senhor para tomar decisões em sua vida ou tem dependido mais de si mesmo? Aqui, irmão, é um problema, né, que muitas pessoas acham que não precisam de Deus, ou talvez até o orgulho também, né? Como foi falado aqui no texto, que Ezequias não consultou a Deus. Muitas vezes deixamos de consultar a Deus achando que vamos resolver o problema e chega lá na frente, não resolve, né? Então, fechamos aqui mais um capítulo. Estaremos fazendo depois mais um estudo da lição 11, né? A 11ª lição, que tem como título A Grandeza de Deus e o Consolo. E espero também que os irmãos nos acompanhem nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se gostou, dê um like aí para ajudar o canal. Se não gostou também, pode dar um dislike também, não tem problema. A gente está aqui para aprender, né? Não sabemos tudo. Também, se puder, compartilhe, né? Para que o canal possa se expandir também. E o objetivo é falar do amor de Deus, né? E devemos sempre estar buscando ao Senhor com todo o nosso coração. Meu amigo, meu irmão, é sempre um prazer ter você aqui no nosso canal. Vamos orar, agradecer pela sua e minha vida. Vamos interceder ao Pai por nossas vidas, para que suportemos todas as dificuldades. Esse ano de 2025 é um ano de luta, mas também de grandes esperanças, né? Até que o Senhor venha, estaremos aqui orando, intercedendo e pedindo a sua graça. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque não merecíamos nada nessa vida, mas o Senhor olhou para nós e viu que nós precisávamos da sua ajuda e intervenção. E é aqui que nós aprendemos que o Messias veio a esse mundo para restaurar todas as coisas. É no nome santo de Jesus que eu peço que o Senhor derrame a sua graça sobre a minha vida, a vida dos meus amigos e irmãos, de todos aqueles que acompanham nós no canal. Neste canal, ó Deus, que é o elo que nos une, ó Pai, que estamos aqui falando e anunciando o Teu Evangelho através desse estudo também. Pai, que esse estudo possa penetrar no coração de cada um deles e que nós possamos pôr em prática aquilo que nós estudamos aqui no nosso canal. Mas através da Sua palavra, a Bíblia Sagrada, ó Deus, que é o livro sobre todos os livros,
o livro da tua revelação, que revelou a tua bondade, a tua misericórdia sobre a vida da humanidade. Então, Deus, nesta hora, quero te agradecer imensamente a oportunidade de estar fazendo esse vídeo. Que o Senhor nos permita-nos, ó Deus, a continuar fazendo a sua vontade e que possamos aprender a cada dia mais na sua presença, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.